Que traz alegria e felicidade para o mundo todo. O sol que faz crescer as plantas e o mundo inteiro prosperar. O sol que traz o calor e o conforto para os nossos corações. O sol que traz prosperidade, alegria, a verdade que nunca nos deixará triste com os olhos sem brilhar. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol. Até que um dia algo estranho aconteceu. Do nada todo mundo entristeceu. E o calor do sol começou a aumentar. Nem o fundo do inferno era mais quente que aqui. Então as pessoas começaram a acreditar que foram iluminados por uma entidade. E agora eles sabiam a real verdade. Então eles vieram a formar um grupo de lunáticos que falavam que o sol era uma entidade. E essa entidade começou a acordar. E eles foram escolhidos para nele acreditar. Segundo eles, o mundo estava para acabar. E eles foram escolhidos para o mundo reconstruir da maneira que o sol queria usufruir, para um lugar melhor construir. E é claro que nesse papo ninguém acreditou. E eles foram taxados como loucos e como uma seita que queria o controle do mundo aos poucos. E queriam tomar o mundo com chutes e socos. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o grande sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o grande sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol. Enfim, o primeiro selo foi quebrado. O apocalipse estava próximo. O que aquela seita dizia era a verdade. Essa seita não era uma grande fraude. Como soubemos que eles estavam certos, foi quando um dia criaturas começaram a aparecer. Criaturas essas com um formato estranho e um grande olho, que nos observavam para ver nosso fim escroto. Nisso no mundo o caos apareceu e a temperatura aos poucos nos derreteu. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o grande sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o grande sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o grande sol. O segundo selo foi quebrado e nisso todo mundo já estava acabado. Os poucos que ainda estavam vivos. A histeria tomou conta desses fugitivos. Como assim fugitivos? Fugitivos do sistema que já estava a governar, controlado por aqueles loucos que no sol estavam a acreditar. Até que o dia algo aconteceu. O colapso total finalmente aconteceu. Os únicos fugitivos já morreram. Dentro daquela seita eles se esconderam. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol. 1000 anos depois, o que aconteceu? A natureza voltou, o mundo renasceu. Os descendentes dos cultistas logo formaram uma sociedade e vários grandes estados. Então o mundo voltou, parecido como era antes. Mas a liberdade, se acreditar em que quisesse, estava extinta. Pois quem não acreditasse naquele maldito sol, as consequências iria sofrer. E você ia falecer. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o grande sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, sol, sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, o sol. O sol, o grande sol.